Cadê minha Bíblia? Tá aqui. Bom dia, meus Bom queridos. dia. Mais um dia, segunda-feira, 19 19 de é outubro. 19? Isso, 19 de outubro, 7 horas no meu celular. Isso, de 2020. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais uma semana. Para alguns, uma semana normal, para outros, alguns desafios. Todos nós temos, né? E essa semana, ontem teve bastante gente no culto. Foi muito legal. bom. Bastante assim, né? Encheu as cadeiras que estavam lá. Dentro da nossa capacidade, né? Glória a Deus. Bom, queridos, olha aqui. Luiz Fernando está aqui com a gente. Eu vi que ele estava na live ontem, direto do Rio de Janeiro. O Luiz Fernando estava na live das 5? Não, live da igreja, do culto, né? Do culto Sim, online, né? Falando outro da igreja. Isso. O Luiz Fernando, que é o outro Luiz Fernando, né? Que é daqui. Que bom ter você também, meu querido André Tiburcio. Nós estamos orando aqui por vocês. Daqui a pouco vai ser assim, vai ter que ser Luiz Fernando para participar da igreja. Tem que ter... Brincadeira, viu, gente? Tirando isso aqui. Né? Não consigo tirar isso aí. Tá. Bom, vai vamos por lá. O Luiz Carlos Quadrado. Vamos olhando aqui. Não sei por que isso tá. O Marlene, a Neide Rodrigues, o Roberto Brown, a Tânia Regina. Tá com a gente. A Tânia estava ontem no culto com a irmã dela. Aí as duas parecidas, cabelo do mesmo jeito, com máscara. Eu dei bom dia para a irmã dela e disse: bom dia, Tânia. Depois elas me explicaram ali que não era Tânia. E eu na porta, não reconhecendo um monte de gente. Gente, eu uso óculos, mas as pessoas se disfarçam com essas máscaras. Elas chegam, oi, André, quem é? A Nívia, a Roseli Engel, né, seja bem-vinda. A Rose Fernandes está com a gente também. A Maria Pacheco, tudo bem, Maria? Ana Maria Regis, bom dia. Bom dia. Ana, um abraço aí pro Daniel. Né? Queridos, nós vamos ter nesse tempo agora, vamos ler um salmo também muito conhecido, que é o Salmo 127. Né? E vamos então fazer aí dele o nosso devocional de hoje. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém. Amém. Muito bonito esse salmo, né? Eu gosto dele. Sim. E esse salmo, primeiro que ele nos desafia a entender a nossa total dependência do Senhor. Essa palavra, dependência, ela às vezes tem um aspecto para nós ruim. Ela aparentemente nos leva ao fato da gente não ter maturidade. Então, quem é dependente é porque ainda não se emancipou, não se tornou adulto, não se livrou ainda do domínio de alguém. Então ela se tornou dependente. Né? A gente usa isso para as pessoas que têm dependências químicas, dependências emocionais. Fulano é muito dependente da mãe. Ou fulano é muito dependente do marido. Ou o marido é muito dependente dos filhos. E essa palavra parece negativa. Mas no contexto da palavra de Deus e do nosso relacionamento com Deus, a palavra dependência nos revela maturidade. E mesmo também no imposto de renda, porque no imposto de renda,
Quantos dependentes? Quantos Eu dependentes? sou dependente. Parece que é negativo, mas no Não contexto é. da palavra de Deus, ela é extremamente positiva. Quanto mais dependente eu for de Deus, mais mostra o meu grau de maturidade e que eu entendi o Evangelho, que eu entendi o projeto de Deus para mim, né? E aí, quanto mais dependente de Deus, mais independência eu vou ter nas coisas, porque Deus vai estar suprindo todas as situações. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo, olha, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E aqui é bem provável que o salmo que foi feito por Salomão, exatamente porque essa expressão ele dá aos amados, né, enquanto dormem, ou concede o sono àqueles a quem ele ama, ao amado. E amado é Gedidias, que é o nome de Salomão. Então os comentaristas acreditam que seja essa ideia, que foi Salomão que escreveu esse salmo. E se foi Salomão que escreveu esse salmo, faz sentido essa primeira dependência que ele diz, que se o Senhor não for o construtor da casa, e não tem como a gente não remeter a casa de Deus, que o próprio Salomão estava construindo, que era o templo de Salomão. Por quê? Porque era uma construção muito grande, de requintes tão bonitos, e se ele reconhece que se não fosse Deus que estivesse à frente daquilo, nós estamos falando de uma época muito distante, mais de 3.000 anos atrás, onde não tinha guindaste, não tinha toda a estrutura. Se não fosse Deus abençoando essa construção, seria um desastre, né? Então por isso que é considerado grandes obras da antiguidade, porque é de um grau de dificuldade muito grande. Então a incompetência humana, a limitação humana era muito grande. Então ele está dizendo, olha, se não for o Senhor que construir essa casa, em vão inútil vai ser trabalhar na construção, porque não vai conseguir o êxito. Mas muito mais do que uma construção física, ele também estava entendendo e dando para nós que essa casa é a casa da nossa vida, né? É a nossa existência. Casa sempre tem a ver com o lugar que a gente mora, a nossa identidade. Você já percebeu que quando você viaja, depois de um tempo você quer voltar para casa, porque a casa tem a ideia de que ali é o meu canto, meu lugar, meu lugar de sossego. Se você não tiver o Senhor cuidando da sua vida, da sua casa, do seu lugar de sossego, nem ali vai ser sossego, né? Nem ali vai ter paz. Então ele está dizendo, olha, dependa do Senhor até mesmo na construção da sua vida, da sua casa, para que seja bem sucedida a sua construção. Segundo, ele vai dizer, se o Senhor não vigiar a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Essa ideia de que não só Deus constrói a nossa vida, mas Ele também protege a nossa história. E a proteção da nossa história tem muito a ver com a ideia de que os guardas são colocados em sentinela. A gente precisa de segurança, né? Muitos, né, por exemplo, eu e a Cris optamos morar em apartamento exatamente por causa dessa ideia, né? Não existe uma segurança verdadeira, mas essa ideia de que pelo menos tem uma portaria, pelo menos tem lá uma câmera de vigilância, os acessos são mais complicados para uma pessoa entrar dentro do prédio, e todas essas coisas. Por quê? Por causa dessa ideia de segurança. Ele está dizendo, olha, se o Senhor não vigiar a cidade, você pode colocar a quantidade de guarda que quiser. Isso vai ser inútil. Essa ideia de que a minha segurança está no Senhor, não que eu vou ser desleixado, não que eu não vou fazer o seguro do carro, né? Não, o Senhor é quem me protege, né? A minha seguradora chama-se o Senhor Deus, né? God's Segurança, né? Não, a seguradora não é celestial, mas é Deus quem dá a segurança para nós. A ideia aqui que ele está querendo nos passar é que você se sente protegido. O que te dá segurança? Quando você está com um problema financeiro, o que te dá segurança é aquela pessoa mais abastada que sempre te empresta dinheiro? Ou é a sua mãe que dá um help aí
né? O banco mãe de desenvolvimento. Banco mãe de fidelidade. Né? Você, qual que é a sua segurança? Onde você corre para buscar segurança? Todas essas seguranças são inúteis se não for o Senhor quem é a razão de tudo isso. Depois ele vai dizer, ó, você vai trabalhar, vai levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, mas se isso não tiver o Senhor ali, se você não depender do Senhor, até mesmo para a sua subsistência, no seu trabalho, reconhecer que foi Ele quem deu esse trabalho, foi Ele quem mantém você nesse trabalho, é Ele quem sustenta você nesse trabalho, você vai ficar sofrendo para tentar manter uma coisa e trabalhando arduamente para tentar ter sucesso, mas não vai ter, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então a ideia de que trabalhe o tanto que precisa trabalhar, mas entenda que é o Senhor quem dá o sustento. Então, descansa a sua alma. E esse aqui talvez seja um dos pontos mais complicados da gente entender. Quantas vezes, e aí, queridos, estou dizendo de mim, tá? Quantas vezes eu perco o sono ansioso por alguma coisa que está acima da minha condição de resolver. E a minha tendência é tentar passar um tempo dessa insônia tentando procurar soluções, trabalhando arduamente em cima desse problema. Porque eu aprendi que o homem responsável precisa dar solução aos seus problemas. E é pura verdade, em nenhum momento eu estou dizendo uma mentira aqui. Tanto você quanto eu temos que ter responsabilidade com as nossas coisas. E de uma certa forma nós temos que dar resposta às coisas. Então, de uma certa forma, na minha vida, eu sempre criei esse conceito de que eu tenho que dar respostas para as coisas. Como pastor, as pessoas às vezes nos procuram para pedir conselhos sobre respostas para ela. E a gente acaba acreditando que nós somos os solucionadores de problemas. E a gente luta com isso. E onde esse negócio cai, geralmente é na hora de dormir. A gente fica, os problemas eles encontram com a gente e dizem assim, oi, tudo bem, você passou o dia inteiro atarefado, mas agora estamos só eu e você. Né? E às vezes a gente fala, não, estou muito cansado. Aí a gente dorme, daí daqui a pouco lá pelas 3, 4 horas eles acordam, a gente fala assim, ó, estou aqui, você ainda não me deu atenção. Aí ele fala, tá bom, vou dar atenção para você. Você fica 2 horas dando atenção àquele problema e tentando resolvê-lo. Inútil. Por quê? Porque o Senhor vai dar sono enquanto dormem, porque Ele vai nos dar paz. E isso é talvez o maior ensinamento desse salmo aqui. Dependa do Senhor. E ele vai dizer sobre esse cuidado de Deus que vai nos dar sono para a gente dormir, porque a gente precisa descansar. Né? Bom, depois ele muda, parece que muda radicalmente, falando de filhos, né? Dizendo que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. E aí vai dizer que é feliz o homem que enche a sua aljava e que não vai ser humilhado na frente dos inimigos. Mas não muda radicalmente, porque da casa você já pensa logo, né? A ideia de família, mas parece que ele está falando assim, ó, tenha filhos, né? Filho é bom e tal. Não, a ideia aqui é o seguinte, naquela época, e você também deve ter convivido com isso. Lembra quando você escutava que por que tinha muito filho, porque tinha que ter mão de obra de trabalho? Né? Geralmente era famílias agropastoris, ou seja, que cuidava da terra e também de gado e tal. Quem era a mão de obra barata que a gente teria? Seria os filhos, os homens e tal. Então essa ideia de que tem que ter gente na tua casa, porque isso é bênção do Senhor. E a ideia aqui é exatamente essa. Quanto mais filhos, principalmente homens, porque a ideia era de que desse sustentação e até credibilidade, né? Aquele velhinho, sabe o senhor tal, que tem tantos anos? Então, tem um pessoal querendo tomar o terreno dele, mas o que acontece? Não toma. Tem uns filhos lá, rapaz, olha, os caras são... né? Ninguém enfrenta os caras. Quando vai aos tribunais, havia embates no tribunal, e às vezes a pessoa solitária ficava sem argumentos, mas quando ia com os filhos, isso já intimidava, né?
Não sei se você lembra, quando você estava na escola, quando você ia, aquelas brigas, né? Quando chegava aqueles caras fortão, todo mundo ficava pianinho, ninguém falava nada. É mais ou menos essa a ideia. Eu não lembro porque eu não briguei, mas certas pessoas... Não brigavam comigo, né? Ah, tá. E aí, essa ideia de proteção e de guarda. Então, Deus deu filhos a você, Deus te deu segurança. Não são os filhos, não são seus bens, não são a sua casa, não é nada que você acha que tem. É Deus. Esse é o nosso ensinamento desse Salmo 127. E enquanto eles estavam indo lá para a adoração, eles estavam lembrando disso. Né? Era reforçar e fortalecer a teologia deles, a doutrina deles. Qual que era a doutrina deles? Dependência total de Deus. É Deus quem cuida de Israel. E a mais pura verdade, se você olhar para a história de Israel, do povo judeu, foi Deus quem cuidou desse povo, porque senão eles não existiriam. Porque os inimigos estavam sempre à porta. Nessa época, os grandes inimigos do povo de Israel eram os amalequitas. Eles destruiriam o povo de Israel. Mas foi Deus quem protegeu. Nessa manhã, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que é Deus quem protege você. É Deus quem sustenta você. É Deus quem deve construir a sua vida. É Deus quem deve vigiar e cuidar de você e te proteger. É Deus quem te recompensa com sono. É Deus quem te dá a bênção de uma família. É Deus quem te dá de uma segurança emocional, onde você olha e vê o cuidado de Deus. Aleluia. Ah, pastor, eu me sinto tão sozinho. É o Senhor quem cuida de você. Ah, eu me sinto solitário. Né? A viúva, né? A Bíblia vai dizer que Deus era o seu marido. E a gente aprender a depender do Senhor, a gente consegue desfrutar, e aí a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e dorme. Porque o Senhor dá sono àqueles que o amam. Vamos orar? Vamos orar por isso, vamos orar por alguns queridos que precisam aí do livramento do Senhor. Quero continuar lembrando do Mateus, esse jovem de 24 anos que pegou meningite depois da internação, após 2 cirurgias de tumor, né? Já está 7 dias com antibiótico e a gente vai aqui fortalecendo essa oração aqui. Teve algumas orações aqui, né? Vamos, um pedido de oração mais para trás aqui, ó. O Luiz Machado está pedindo oração. Quarta-feira é a audiência para a aposentadoria, que Deus esteja orientando e fazendo sua vontade. Sim, isso. Luiz, vamos orar assim, né? O Luiz Machado. Quarta aposentadoria. Tem 2 pedidos aqui que eu também quero citar, que é a nossa querida irmã Roberta Schaeffer. Ela está em São Paulo, ainda com os trâmites do sepultamento da mãe dela, né? E isso tem causado muito desgaste emocional, físico, espiritual, né? O irmão dela, ele tem autismo, né, severo, e era a mãe que cuidava dele, então ele não está querendo se cuidar, não está permitindo que ninguém cuide dele, comer e fazer as suas necessidades de tomar banho, essas coisas. Então, muito difícil, a gente tem que estar orando pela Roberta, colocando diante do Senhor, que o Senhor cuide dessa situação e que assim possa sair o sepultamento e aí começar esse processo todo de como é que vai ficar, quem vai cuidar desse irmão e como é que vai ser essa parte. Então, que Deus orem pela Roberta. Vamos orar pelo César, o dentista que é amigo da Noemi, né, e do Vili. Ele está realmente em UTI lá em Balneário Camboriú, muito debilitado, precisando das nossas orações cada momento, tá? E também isso são esses assim os mais que a gente tem lembrado aqui, né? E aí tem os pedidos que estão sendo normais. Estamos orando pelo Moisés, o nosso guerreiro aí, Moisés, né? E agora orando aí para ele pegar peso, né? Porque ele estava entubado, foi tirado da intubação, ele ficou sem fazer a diálise, né? Porque ele tem um rim só, mas a oração agora é que ele pegue peso para fortalecer a imunidade para ele poder sair. Queridos, vamos orar e experimentar essa manifestação do poder de Deus e do cuidado de Deus na vida da gente, né? Vamos orar então?
Pai querido, muito obrigado por essa manhã, porque juntos podemos cantar o mesmo salmo que lemos agora, Senhor. Que o Senhor é o construtor da nossa casa, Senhor. Ocupa todos os cômodos da nossa vida, Senhor. Não deixa nenhum quarto escuro onde a gente se esconde, que possamos estar abertos para a Tua palavra, para a Tua mensagem, Senhor. Que possamos realmente saber que é o Senhor, aquele que nós dependemos, aquele que nós amamos, aquele que cultuamos, aquele em quem temos prazer, Pai. Nos ajuda, Senhor, mesmo nos nossos momentos de tristeza, de solidão, de problemas, pensamentos, Senhor. O Senhor é o Deus de toda graça e que nos supre em todos os momentos, e por isso nós estamos diante de Ti para afirmar mais uma vez: obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela Tua presença na nossa vida, obrigado pelo Teu constante cuidado conosco, obrigado pelos livramentos de tantas coisas que nós nem sabemos. O Luiz falou aqui: se Deus é por nós, realmente quem será contra nós? O Senhor é o nosso Deus, estamos firmes, Senhor, e queremos permanecer firmes na Tua presença, Pai. Obrigado por tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado de nos encontrarmos contigo. E hoje em especial, Senhor, eu quero orar por aqueles que não Te conhecem, que ainda não encontraram o Senhor Jesus, que a casa está escura, Senhor, que os cômodos estão desarrumados, a gente não se sente bem. Ó Senhor, que eles possam entender que há uma verdade, e a verdade é Cristo, e que esse Cristo preenche a nossa vida. Estamos em busca do Senhor, Pai, que cada um de nós tenha essa consciência, e colocamos o nome de queridos nossos que estão precisando encontrar o Senhor Jesus na sua vida. São amigos, são parentes, são vizinhos que não Te conhecem, Senhor, que possamos ser luz, não só apresentando esses nomes no Teu altar, mas também ser luz de vida, de graça na vida dessas pessoas. Muito obrigado, porque o nosso serviço é Te servir, Pai. Obrigado porque podemos levar a Tua mensagem, que o Senhor nos deu essa tarefa. Gratos. Queremos nessa manhã pedir de forma especial pela vida do Luiz Machado. Ele está pedindo aqui pela aposentadoria, quarta-feira, que o Senhor resolva essa questão judicial, assim como pedimos pela Vânia, das questões judiciais, pela Andréia, questão de aposentadoria, outros, a Noemi, que também, Noemi Cafacim, que pediu pela aposentadoria, e outros queridos que estão nesses processos que complicados, Pai. Então, Deus, põe a Tua mão, age com poder em cada um, que não falte nada, que haja suprimento na vida dos Teus servos e que eles possam pegar na Tua mão e descansar. Amém. Que o Senhor está nessa casa, o Senhor está na nossa vida, o Senhor é aquele que não nos deixa em nenhum momento. Muito obrigado, Pai. Pedimos por emprego para aqueles queridos que estão precisando. O Senhor sabe da vida de cada um e nós clamamos para que o Senhor abra portas, Pai, de emprego, realmente que os queridos que precisam sustentar os seus lares, que têm dependentes, sim, pessoas que necessitam na sua casa de alimento, que o Senhor esteja provendo, abrindo portas, Senhor, fazendo o Teu querer. Muito obrigado, porque somos pessoas que podem orar umas pelas outras. Amém. E nós podemos levar as cargas, Senhor, na oração, diante do Senhor, e também em prática, Pai, porque a fé sem obras é morta, como vimos ontem, então queremos fazer mais. Obrigado, Senhor, e eu Te peço em especial pela vida do Dr. César, esse dentista. Senhor, ele está com a imunidade tão baixa, tem misericórdia da vida dele, Senhor, age naquela UTI, Senhor, recupera a saúde dele, um homem jovem, Senhor, então tem misericórdia dele, da família que fica tão angustiada, e age com poder. Assim como pedimos pela Márcia, que está em Curitiba, recebendo
o transplante de medula, age com graça ali, Senhor. O Paulo Luiz, Senhor, também tem misericórdia da vida dele, a vida do Egon, que precisa do teu toque, que precisa de tantas, como se diz, tratamentos e coisas assim, tem misericórdia de cada um dos nomes que temos citado aqui, do bebezinho Moisés, do Mateus, esse rapaz, Senhor. Ó Deus, tantas e tantas pessoas necessitam de Ti. Mas pedimos também pelos enlutados, pela família da Neuza, do Otto, Senhor, pela família da Roberta, que perdeu a sua mãezinha, Pai, por esse irmão dela, o André, que realmente precisa ser cuidado, Pai. Então, como ele é especial, Deus, tem misericórdia da vida do André e deixa que ele possa deixar alguém começar a cuidar dele para que ele possa voltar um pouquinho, Senhor, à normalidade. É tão triste isso que ele perdeu a mãezinha, Senhor, mas ajuda, Pai, ajuda eles lá, eles precisam da Tua graça. Todas as famílias enlutadas, nós colocamos diante do Teu altar e, Deus, nós pedimos que o nosso dia possa ser guiado pela Tua luz e que em todo momento possamos sentir a Tua mão protetora, acolhedora sobre nós, sobre os nossos queridos onde eles estão, sobre os nossos idosos, em especial a Rosa Olga, nós colocamos diante do Teu altar, também a outra vozinha que nós estávamos orando, Senhor, que o Senhor coloque eles e proteja, Senhor, direcione, acalma as dores, acalma o coração. Nós precisamos da Tua graça. Clamamos por livramento e por socorro para aqueles que estão necessitados. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, a Cris falou das nossas queridas que estão vivendo esse momento difícil, Rosa Olga, Bentolina, Senhor. Nós colocamos também os outros idosos, Senhor, que estão em confinamento, que estão, Deus, receosos, Pai, de sair, de ter o seu tempo. E outros, Senhor, que não estão respeitando em nenhum momento o cuidado, Senhor, consigo mesmo. Pai, cuida desses. Pai, tem queridos que estão se sentindo tão angustiados, que estão sofrendo mais do que com a doença, Senhor. Eu quero lhe pedir que o Senhor esteja visitando com o teu Espírito e que de maneira muito especial o Senhor esteja trazendo sobre eles a sua paz. Amém. Pedidos que a gente já colocou, eu queria reforçar a vida do Mateus, esse rapaz de 24 anos, que o Senhor cure essa meningite no poder do nome de Jesus e restaure, Senhor, a sua cirurgia do tumor na cabeça e que ele volte ao convívio da sua casa para a glória e honra do teu nome. Colocamos também a vida do César, ó Deus, esse dentista que está num quadro tão complexo, ó Deus. Clamamos que o Senhor tenha misericórdia dele e coloque a sua mão de poder. Assim como a família da Roberta, especialmente o André, Senhor, dê a ele um lar, Pai, para que ele possa ser cuidado em nome de Jesus. Pai, nós também queremos colocar diante do teu altar os que estão com Covid, os que estão em tratamento severo do câncer, Senhor. A lista é grande, mas em nome de Jesus, Pai, toca com a tua mão de poder. Mas oramos, Senhor, aqueles que ainda não entenderam a necessidade de uma entrega do coração a Jesus Cristo, que não entenderam que são pecadores e que precisam da graça maravilhosa de Jesus Cristo, que não entenderam o amor do Senhor e não responderam esse amor através de arrependimento e fé. Senhor, que isso aconteça. Nós oramos pelos que estão perdidos na vida e que não entenderam o grande significado que é amar o Senhor, ó Deus, e então entregar-se ao Senhor. Pai, que nessa manhã haja salvação, que haja arrependimento, haja retorno ao lar. Pai, oramos por essa semana e pedimos a sua grandiosa bênção sobre esses queridos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito bem, meus queridos. Só 2 avisos aqui importantes, né? E até para você estar
antenado. Deixa eu dizer aqui, ó. A Raquel Brant antes falou, tenho experimentado o cuidado de Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Dulce, minha irmã, André Oliveira. Ah, tá. Aperta de novo. Pronto. Pastor, a Rosa Correia disse, o Sandro, que estava entubado com Covid, já está no quarto essa semana, receberá a alta, agradeço as orações. Aleluia. Glória a Deus. Ana Maria, o céu de graça sobre nós. Amém. Amém. Muito bem. Queridos, então 2 avisos tem para você. Primeiro é um desafio. Essa semana Deus nos desafiou e eu compartilhei com alguns e entendi de lançar esse desafio à igreja e até de outras pessoas que vocês quiserem comunicar esse aviso. A gente vai estar entrando em contato com a família que a gente vai estar apoiando para começar uma campanha, né? E essa campanha é exatamente da construção de uma casa, de um menino que foi um aluno nosso, tanto ele quanto a mãe também foi aluno do nosso instituto, e ele está com câncer, e a casa dele foi tomada de cupim, ele não tem nem lugar para ficar, está com imunidade baixa e num ambiente insalubre, né? E essa história eu pedi para o Célio, um irmão nosso da igreja, ir lá, e ele realmente comprovou, que trabalha no instituto, a condição precária deles. A ideia em princípio era construir um quarto para ele, só que construir um quarto para ele, os cupins vão pegar de novo, né? E a gente então está vendo um desafio. Hoje, dia de hoje, o Ereni e o Célio estão indo lá. O Ereni é o nosso construtor aqui da igreja e nosso irmão, servo do Senhor, está indo lá ver qual é a possibilidade, levantar, né, as necessidades e tamanho de casa, para a gente criar um plano de ação. Mas eu queria que você estivesse orando por essa família, né? O nome dele é Diego, mãe Viviane, na verdade é mãe, pai e mais 3 crianças que moram na casa, tá? Então assim, para a gente poder ter uma ação mais concreta, eu vou passando aqui para vocês, mas 2 coisas, oração, e se Deus colocar no teu coração de fazer uma contribuição para isso, você depois pode me procurar em off, que eu vou passar o nome da conta da igreja, para você escrever Casa Diego, e aí a gente vai mobilizar esse dinheiro aí para essa aquisição. Como é que a gente vai fazer? Não sei ainda, meus irmãos. Nós estamos pedindo para o Ereni fazer esse levantamento e a gente vai então estudar, vamos criar um grupo de estudo para ver o que precisa, porque tem muitas coisas envolvidas. Tem questão de água, tem questão de luz, tem questão de isenção de imposto do IPTU, tem um monte de coisa na casa que a gente quer trabalhar. Assumimos no coração isso, mas eu queria compartilhar para a gente dividir não é uma carga, dividir a oportunidade de servir a alguém que realmente precisa, de fazer realmente as obras, não pela salvação, mas porque somos salvos. Então o Senhor tem nos dado tantas coisas, o Senhor tem nos abençoado muito a vida da igreja, né? Isso. Então a Rosa Correia, Rosa, eu depois passo para você, tá, minha querida? Sem dúvida alguma, passo para você o número da conta da igreja e as orientações. Então esse é o primeiro pedido. O segundo é o seguinte, meu irmão, se você pode vir à igreja, temos 4 regras básicas: uso da máscara, distanciamento entre as cadeiras, o álcool em gel e a medição de temperatura. Dentro disso você pode vir, estaremos esperando você. Estamos já estudando a ideia de um segundo culto à noite, porque ontem estivemos com bastante gente na igreja, então dentro da nossa capacidade. Então é importante um retorno para a gente poder abrir os novos cultos aí, tá bom? Deus abençoe, queridos, uma semana muito abençoada e até amanhã com os Salmos, orando com os Salmos. Tchau. Deus abençoe. Tchau.